Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao seu canal de Monge é Mago, porque fui monge por 6 anos da minha vida e hoje sou mago de forma literal. Então, caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se você gostar do conteúdo. Se não gostar, não precisa, né? Ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, compartilhar o conteúdo, porque é isso que faz o canal crescer, o canal se expandir. Você que já é inscrito já sabe sua missão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação caso até essa altura do campeonato ainda não tenha ativado e manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para essa pessoa que não conhece o canal e que você sabe que gosta de um tema meio capirotesco, de umas histórias de terror talvez, um negócio meio assim, manda para ele, manda para ela, porque esse vídeo, esse quadro de quarta-feira é o quê? O caos dos inscritos, aquele vídeo onde, aquele quadro onde você manda seus causos para o nosso e-mail, causos.mongemago@gmail.com, e o Mago faz questão de ler aqui. O que o Mago pede é só um pouco de paciência. Tem muita gente me chamando na DM, no Instagram, nas redes sociais, falando: Mago, eu já mandei meu caso há não sei quanto tempo e ainda não foi lido. É porque, né, tem muitos causos na fila. Eu sempre vou lendo em ordem, tá? Eu não pulo nenhum caos. Então, não se preocupe. Se você continuar dando like nos vídeos, continuar curtindo o conteúdo, continuar, né, engajando esse quadro de quarta-feira, o seu caso vai ser lido aqui, tá bom? Então, sem mais enrolações, aliás, uma última enrolação, esse vídeo vai sair na quarta-feira, estamos na última semana para inscrição no rito de agosto, tá? Rito de quebra de demanda, rito de limpeza profunda com os anjos enoquianos do ar do fogo, vai ser babadeiro esse ritual. Eu já quero te convidar então aí a se inscrever, né? Caso você tenha interesse ou esteja precisando, tá bom? Então, última semana, está avisado. Bom, vamos pro primeiro caso de hoje, logo de cara, né? Chegando com os dois pés no peito. Lembrando que o Mago, ele não leu antes, tá? Então eu vou ler com vocês para ter a mesmíssima reação de surpresa, espanto ou ceticismo também, né? Porque ninguém é de ferro, para acreditar em tudo. Misericórdia, mandaram um caso gigantesco, mas vamos lá. Olá, titia que mora no meu coração. Oh, vocês também moram no meu. É um prazer enorme compartilhar uma das centenas de experiências que tive com você. Estudo e pratico há uns 6 anos e hoje vou contar o meu caso com Lilith. Através dos estudos, acabei dando de encontro com o chá de ayahuasca em 2017. Fiquei realmente impressionado com o poder que ele tem, porém resolvi me arriscar que ao invés de ir em algum retiro, eu comprei uma garrafa para usar dentro de casa. Já vi... Ó, a fórmula de dar merda, tá aqui. Vou relatar um resumo de como foi a minha primeira vez. Depois de muitas formas geométricas das cores mais variadas e vibrantes que deslumbrei através da tela mental, que estava bem nítida, de eu abrir meus olhos e ver a parede do meu quarto, e ao fechar um mundo fantástico, me vi em um rio, mas eu era uma pedra imóvel e sentindo a correnteza passando sob mim. Após isso, como uma planta e por fim como um bebê dentro de um útero, me mostrando um pouco da evolução de cada um. Após isso, eu estava em um campo e ao olhar para o céu, um enorme dragão azul deu um rasante e eu subi em cima dele telepaticamente enquanto ele voava. Ele se revelou o meu animal de poder e o nome que eu deveria chamá-lo. Nossa, querida, enquanto uns com uma formiga de animal de poder, a bicha logo tem um dragão. Como era a minha primeira vez, eu comprei uma garrafa de graduação 3x1. E o ritual durava em torno de 1 hora, passando por todas as experiências que tive com essa garrafa e com uma outra de 5x1, que comprei e resolvi comprar a de 7x1. Onde de 1 hora de admiração, que eu tinha na 3x1, pulou para 8 horas, com essa dose mais potente. Durante esse processo, assisti muitos relatos onde pessoas relatando ou relatavam que quando ingeriam o chá e entravam na força, mal conseguiam se mexer. Outros que já conseguiam dançar em volta de fogueiras e outros que, abrindo os olhos, enxergavam seres na mata do local. No meu caso, sozinho e aprendendo a como trabalhar com a força, fui aprendendo a me soltar, sentar, levantar e caminhar.
e também de que eu sou livre para fazer trabalho no que eu bem entendesse e buscasse. Então fui fazendo trabalho com Exu e Pombogira, orixás, deuses egípcios, e por fim de tudo que já havia estudado e praticado na Goétia. Maria. Que os guardiões da ayahuasca disseram que me protegeriam com os daimons. Nisso fiz com daimons que mais tive afinidade espiritual, com Astaró, Azazel e a quem cultuo todos os dias até hoje. Em alguns grupos que eu faço parte, me deparei com Lilith e tudo acerca dela. Se o mago puder falar mais sobre, na época um assunto que ela não simpatiza muito com homens e essa parte. Uma das postagens sobre quanto ela era pesada nas meditações, vi aquilo não só como um desafio, mas como um chamado que deveria ir até ela, pois a ayahuasca potencializa e muito. Eu havia acabado de comprar essa graduação 7x1 e em uma oportunidade de minha esposa, que estava com minha enteada no hospital e revezou com o ex dela, foi para casa da minha sogra com meus outros 2 pequenos, me deparei que naquela noite iria me encontrar com Lilith. Sempre que faço trabalho com daimons, fui ensinado pelos guardiões da ayahuasca um ritual onde eu usaria o En, entre parênteses, para quem está escutando o relato e não sabe o que são, e não sabe, são os mantras em enoquiano. Enoquiano? Os Zen são em enoquiano? Nem eu sabia disso. Não vou relatar o ritual em si, pois como sabemos existem certos aventureiros ansiosos, né, titia? E isso foi devido a muitos litros do chá, e minha trilha pessoal no meu caminho espiritual. E logo que eu entrei na força, entrei em um cenário geométrico de cor roxa e preto. E essa mulher chegou, mas não vi ela somente. Senti sua presença. Mas não vi ela, vírgula, deveria ter aqui, somente senti sua presença. Com uma força de manada, literalmente me espremeu. E eu me entreguei naquela força. Em forma de sentimento que é bem difícil de explicar, que eu passaria por, entre parênteses, Emeterit, titia do céu. Eu me contorcia a todo momento e minha mente dizia para mim mesmo: eu não quero ficar louco, eu não quero ficar louco, eu não quero ficar louco. O En vibrando e aquilo me devorando. Não aguentei, titia. Tirei o fone de ouvido e fui às pressas pro banheiro. Me veio ânsia de vômito e fui correndo no vaso, mas para acabar de me massacrar, uma diarreia desenfreada que não consegui segurar, com roupa e tudo. Foi aquela melação. Chegou no determinado estado que eu falei: eu estou morrendo, essa mulher tá me matando, e desmaiei. Não sei dizer por quanto tempo fiquei desacordado, só sei que senti alguém me segurando e quando recobrei minha consciência eu estava nu e molhado, com toalha nos ombros. Eu desacreditei, limpei o banheiro e besta, pensando eu, o que foi tudo isso que aconteceu? Ao terminar, voltei para o meu canto e sou surpreendido. Mais uma vez não a vi, mas sua presença estava diante de mim. Mas ouvi sua voz e me dizia: você pagou o preço, o que você quer me pedir? Fiz o pedido para ela, que demorou poucos dias para acontecer, mas o que posso dizer foi em relação à cura dessa enteada. Entre parênteses, ela sofre de asma e teve uma queda brusca na saturação, e foi internada às pressas. E Lilith não me desamparou. Com ela foi a primeira vez, e um dia quero evocar ela novamente. Eu tenho a verdade dentro de mim que não estou louco, pois uma vez, por certas amizades que arrumamos pela vida, uma delas fez um trabalho de morte, e para ver nosso sofrimento maior ainda, foi direcionado a esta minha enteada. O pai dela, que é evangélico, chegou chorando no portão de casa, dizendo que teve uma revelação que havia sido feito esse trabalho. Ele ficou tão mexido, abalado, que tentou se suicidar, se jogando na primeira ponte que ele viu na frente. Nossa. Acharam ele depois de 2 dias vagando na rua todo machucado, sujo e fedendo. E ele disse que ao tentar se matar caiu em um córrego. Na mesma noite me consultei com os guias em um centro onde foi confirmado, pois eu queria saber se era verdade mesmo. Meu irmão é tatuador e tinha alugado uma casa para fazer um estúdio, e pedi a chave para ele, pois quando a coisa é feia, se tiver que acontecer algo em um ritual, que aconteça só comigo. E a titia sabe disso. Na maior loucura tomei a dose em casa no desespero. Não façam isso.
A força no meu corpo demora entre 20 a 30 minutos para chegar. Peguei minha moto e fui pro estúdio. A hora que eu cheguei havia uma piscina no fundo vazia. Eu olhei para ela e tinha uma aranha negra virada para mim. Não tive medo nenhum. Apenas eu disse: Pera, você tomou ayahuasca e andou de moto em seguida? E apenas eu disse: Está aqui para acompanhar meu ritual, fique à vontade. E a força chegou. Prontamente me agachei e, como se estivesse uma bacia no chão, fui misturando elementos que contêm prana e levei até a minha boca. Na vontade de vomitar, segurei no corrimão e comecei. Enquanto eu vomitava com o rosto para o chão, olhei entre o meio das penas e vi que havia muita sombra, como se estivesse em um grupo de pessoas junto comigo. A hora que terminei de vomitar, eu disse: Alguém do grupo traga para mim esse espírito que fez o trabalho. Nem demorou. Trouxeram, ele segurando suas mãos para trás amarradas, ele agachou com cabeça baixa e a energia do onipotente que tive esculhambei sem dó. Ele disse que havia feito um trabalho de sacrifício com um bode e que o bode sofreu muito para morrer. Aquilo me enfureceu, entre parênteses, e contando de novo a raiva volta. E eu disse novamente ao grupo: tragam aqui o espírito do bode. Pedi perdão sem parar, acariciando e chorando. Pedi para o grupo fazer o que quisesse com o espírito que estava amarrado. Terminei o ritual e voltei. Embora minha esposa, enteadas acordadas, eu disse: está acabado. Ela me disse que já tinha passado pano no quarto umas 10 vezes, disse que 1 ou 2 horas depois que eu saí, a menina passou mal e começou a vomitar um líquido de cor esverdeado e com um cheiro podre muito forte. Segundo minhas contas, no período que vomitei. E hoje, a minha enteada está aqui, firme e forte. O mago sabe que experiências pessoais nos traz verdades que carregamos juntos com nós. Se esse relato está indo ao ar, quero que você saiba o quanto dentro do meu coração você está. Que sua batalha, seu esforço e dedicação lhe tragam tudo que é belo nessa vida. Sei de tudo que você já enfrentou nessa vida e te chega eu dizendo: eu te aceito como um grande amigo, acredite. Me desculpe pelo tamanho do relato. Grande abraço. Tamo junto, querido. Obrigado pelo carinho. Assim, aqui a gente tem que ponderar umas coisas. Primeiro, você que está vendo esse vídeo e ouvindo esse relato, jamais, em hipótese alguma, use ayahuasca por conta própria. Jamais, em hipótese alguma. Quem traz isso é o próprio relato do moço, da pessoa aqui. Ele começou uma jornada de ayahuasca por conta própria. Beleza, ele já tinha uma caminhada espiritual. Não justifica. A ayahuasca é uma coisa que te deixa em um estado alterado de consciência ao ponto de alucinação. Quimicamente falando, né? Então, assim, você não pode usar isso sem uma supervisão de alguém. Usar isso em doses sem supervisão de alguém é irresponsabilidade. E esse caso é um caso de irresponsabilidade, tá? Então não façam, tá? Eu não recomendo, eu acho que isso é palhaçada. Me desculpa quem escreveu o caso aqui, mas não faça isso, tá? Jamais, em hipótese alguma. A ayahuasca você toma em um lugar sério, com uma tribo indígena séria que vai te instruir na força de forma correta. Primeiro que é uma medicina da floresta, você cultua espíritos da floresta ali para entrar nessa força. Não é assim de vou tomar e vou pra Goetia e vou pros túneis quiplóticos e vou pra porra que eu quiser. Não funciona assim, tá? Existe todo um ritual, todo um respeito ao sagrado que tá ali, né? E não tem nada a ver com demônios, nem anjos, nem orixás, apesar de hoje em dia misturarem tudo. A raiz da coisa é elementar, né? É tribos indígenas que cultuam elementais da natureza, que cultuam animais de poder, e é nesse rolê que se envolve o rolê da ayahuasca, tá? Então, preciso deixar isso claro antes de falar do caos em si. Porque senão as pessoas que estão vendo isso aqui vão achar que eu vou sair por aí comprando ayahuasca e usando. Façam isso e vocês vão se lascar, tá? Eu não digo nem espiritualmente, não, tô falando fisicamente. Vocês podem ver o caso dele aqui, que ele relata que teve uma crise de diarreia e tal, e ele atribuiu isso a algo místico, como se fosse uma prova de Lilith e tal. Mas na real não. Isso é um efeito físico, né? Quando você ingere ayahuasca, é muito comum
que você vomite ou tenha diarreia desenfreada, é muito comum. Então, se você estiver sozinho, não tiver ninguém para te amparar, a coisa pode ficar feia e bem nojenta, tá? Então não façam, tá? É só um recado do mago mesmo, porque aqui parece muito em panos bonitos o relato dele sobre a experiência, né, com a ayahuasca. Porém não é mesmo, tá? A ayahuasca é uma medicina muito séria, que é usada com o intuito de cura, né? É usada com o intuito de libertação, de contato espiritual, de elevação, o que foge um pouco de tudo isso aqui que ele relata, tá? Mas agora, partindo pro relato dele, ele diz aqui que ele já é uma pessoa muito experiente no rolê e tal, e por isso estava usando. Beleza. Todo magista, né, a gente se torna experimental com o passar dos anos. Faz parte do rolê, porque chega uma hora que você estuda, e você não tem mais pra onde ir. Então você tem que começar a criar suas próprias experiências e elaborá-las. Nesse ponto, se ele tiver maturidade e responsabilidade para lidar com todo o rolê por detrás, beleza, tá tudo bem. Agora, você que é novato, não se aventure nisso, porque a chance de dar ruim é muito grande. A chance de você enlouquecer é muito grande. Ainda mais lidando com daimons, que sem ayahuasca, sem nada, já são hiper perigosos. Imagina você ainda alterando sua mente num nível que sai do seu controle, né? Então, é bem delicado o que ele relata aqui, tá bom? Bom, demais sobre esse relato, eu acho muito bonito a libertação que houve, né? Seu resultado é a sua prova, como já diria Crowley. E é muito belo ver a ação de... Pra mim, eu acho a maior contradição desse paradigma daimoníaco, né? Porque supostamente, na visão cristã, de onde nós temos a origem grimorial de tudo que nós praticamos hoje, como Goetia e tudo mais, esses daimons deveriam ser cacodaimons, né? Seres ruins que só servem para fazer o mal e a destruição da humanidade. E aí nós vemos daimons curando, quebrando demanda, limpando, fazendo justiça, que deveriam ser serviços mais nobres, né? Mais angelicais, vamos dizer assim. Para mim é sempre muito belo poder ver relatos onde isso acontece, onde daimon, seja Lilith, seja qual for, é usado em prol de um bem, né? Em prol de algo bom, de algo positivo. Eu acho muito belo trabalhar com seres tão densos e que são julgados o tempo todo como terríveis predadores, né, da humanidade, usando esses seres para o benefício da humanidade. Isso é muito bonito, né? Muito, muito bonito de ver mesmo. Então, eu devo deixar meus parabéns ao magista, né, em questão aqui, por esse resultado alcançado. Entretanto, fica o meu alerta. É um caso muito grave, o que ele relata aqui, né? O extremo que ele teve que chegar para conseguir libertar a pessoa e tudo mais. E creio eu que existem vias mais tranquilas de fazer o que ele fez, sem precisar se cagar todo, sem precisar ficar todo vomitado, né? É o que eu falo. Quimiognose, eu fiz um vídeo de quimiognose há um tempo atrás aí, depois dá uma olhada, mas quimiognose é um negócio muito delicado, que você deve fazer e usar, primeiro, sempre com supervisão de alguém que entenda mais, que seja mais mestrado no rolê. Segundo, na minha visão pessoal, a quimiognose ela tem um tempo certo para ser usado. Se você começa a usar com frequência por causa da experiência, você deixa de ser um magista e se torna um dependente químico. Porque sim, é dependência química. Eu conheço magistas por aí que ele não consegue fazer um ritual se ele não tiver com ayahuasca, com rapé, com qualquer coisa que deixe a consciência dele muito louca num nível químico, sabe? E nós, como magistas, somos treinados para não depender do químico, para conseguir resultados, claro que não tão intensos talvez, mas conseguir resultados de alteração de consciência sem essa muleta, né? Então é aquilo que eu falo, na minha visão pessoal, um magista experiente que usa continuamente a ayahuasca, nós temos que ponderar aqui se esse uso não está sendo uma muleta, né? Porque o correto é que você consiga a gnose sem isso, né? Então, assim,
É bem delicado esse caso que traz aqui, porque me deixa muito naquilo. Ok, alcançou o resultado, bacana, lindo, maravilhoso, independente de qual espírito foi, de quem foi, do que fez, tá lá, conseguiu a libertação, o resultado, a pessoa ficou curada, tá ótima, tá maravilhosa até hoje. Por outro lado, eu fico pensando nos riscos que isso trouxe para o magista em si, o quanto isso perturbou, o quanto isso prejudicou, e o quanto ele não necessitava passar por isso, né, se tivesse feito o rolê de uma forma gnóstica mais segura, entre aspas. Porque a gnose não é nada segura, mas, entre aspas, segura, sabe? Dentro de um padrão. Então é aquilo. Esse caso ele me deixa muito sem saber muito como opinar, porque, por um lado, bacana, temos o resultado. Por outro, extrema cautela no que ele relata, porque, apesar de ele estar relatando uma experiência de alguém que já tem uma caminhada aí, justamente por já ter uma caminhada, me pareceu um uso contínuo que poderia ter sido amenizado, sabe? Para resolver uma situação tão séria quanto uma demanda feita nesse nível, que fez até pastor lá querer se jogar da ponte e tudo mais. Então, assim, é complicado. É bem complicado. Mas e você? O que você achou desse caso? Comenta aí para ajudar a engajar, beleza? Vamos pro segundo caso de hoje? O segundo caso de hoje se chama O Sonho da Filha que Era a Avó. Eita! Fala, mago. Fala, punheteiros de sigilo. Vocês estão bem? Tamo bem. E você, amor? Tá bem? Preciso contar de uma premonição ou algo do tipo que me veio em sonho. É sobre minha avó paterna. É um caso curto, mas que me marcou profundamente e definiu uma relação no além que tenho até hoje. Ela estava doente há alguns meses, a ponto de ter ficado acamada e desenganada em cama. A notícia de sua partida já era esperada por nós, pois já não havia mais o que se fazer. Nesse contexto, tive um sonho, um dos mais inexplicáveis que já tive. Não posso crer que era apenas um sonho, como desses normais que temos todas as noites, entre parênteses, mesmo que a gente não lembre deles, mas é fato que sonhamos todas as noites, é uma atividade cerebral normal. O sonho já começava tenso, eu estava parindo num hospital, parto normal, aquelas cenas de novela, né? Sentia tudo fortemente e estava suada, cansada, exausta na verdade, a ponto de desfalecer. O empuxo final trouxe o bebê. O médico o amparou, ela ainda com um cordão umbilical ligado a mim, e me entregou para que eu o segurasse, dizendo: "Tome, é a sua avó." Eita! Eu peguei o bebê no colo e a estranheza da situação me abalou e acordei, com o telefone de casa tocando, no meio da madrugada, não eram nem 4 da manhã ainda. Corri para atender, com aquele gelo correndo pela espinha. A sensação de que eu sabia o que ouviria quando a atendesse. Não deu outra. Minha tia já logo foi dizendo: "Sua avó acabou de falecer há poucos minutos." Chocada, triste, dei meus sentimentos e fui acordar os meus pais, para eles irem comprar as passagens e ir ao velório e sepultamento. Minha avó era uma pessoa difícil, não era muito afetuosa, mas quando mostrava afeto era de verdade. Convivi muito pouco com ela e tive que tratar muito essa relação em análise. De alguma forma, não sei explicar como, mas nossa relação parece que se fortaleceu depois de sua partida, a tal ponto que anos mais tarde, quando sua irmã, entre parênteses, minha tia-avó, faleceu, minha avó apareceu em sonho dias antes para me contar, e em dezembro do ano passado ela apareceu em 3 sonhos para mim. Conversamos, provei de sua comida, senti o cheiro maravilhoso de sua comida, e dia depois, no começo de janeiro, meu pai, entre parênteses, seu filho, faleceu. Eu sempre fui considerada a bruxinha, entre aspas, da família, com essa amizade ou familiaridade, no astral, entre parênteses, ou sei lá como se chama esse outro plano. Acho que foi bem o tipo, risos, risos, risos. Enquanto escrevo, chego a sentir o cheiro meio doce de seu cigarro de palha. É isso, um abraço, abominem o biruliro e falou!
bonito, né? Relações que se estendem no além. Eu acho tão bonito isso. Pra mim, tão surreal, né? Tão surreal. Mas ao mesmo tempo muito belo, né? Quando nós temos uma experiência tão forte assim. É muito intrigante pensar que uma relação que poderia ter sido vivida no plano terreno, por limitações pessoais, talvez da sua avó, né, da criação que ela teve e tudo mais, não permitiu que isso se concretizasse no real, que vocês continuassem sendo, continuassem sendo não, mas que viessem a ser, né, mais íntimas, mais unidas. E o sonho é interessante porque é como se o plano astral estivesse te dando esse presente, né, de alguma forma. Escuta, essa aqui vai ser sua guia a partir de agora. Né? Essa aqui vai te instruir, vai estar do teu lado e coisas do tipo. Eu acho bonito, já vi casos bem interessantes e bem próximos a esse que você relata, aonde geralmente familiares próximos, né? É interessante o seu caso porque você não era tão próximo da sua avó, mas consanguineamente, uma ligação direta, né? E eu vejo muitos casos onde pais, mães, avós partem e continuam um elo de ligação forte com o filho, com a filha, ou com alguém próximo, e isso se estende, isso se expande, né? Então, eu acho muito intrigante, né? Eu nunca escondi isso de vocês, mas eu tenho sérios problemas com o pós-morte, né? Pra mim é muito difícil acreditar nisso. Mas eu acho muito belo ver as experiências e os testemunhos, até os relatos que eu vivo mesmo. Então, é uma daquelas coisas que deixa a gente pensando quão além do nosso plano terreno as coisas vão, né? Muito obrigado por esse caos, por compartilhar com a gente. E você? O que achou do caos? Não esquece, hein? Escreve aí nos comentários. E o último caos de hoje, vamos lá. Gigantesco. Vocês estão escrevendo com vontade, né? Vamos lá. Oi, Mago, tudo bem? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu tô, amor, e você? Gosto muito de você e do seu canal. Você é uma bênção nas mãos de Adonai. Amém, aleluia, xerecanta labassúria. Me chamo, de forma fictícia, Lagus Ansus da Gás. Nossa, 3 runas muito boas. E sou novo no mundo da magia. Adentrei a partir de maio de 2021. É um bebê, você não é nem novo, tá começando ainda. Através de pesquisas na internet que me levaram a vídeos e livros sobre satanismo, luciferianismo, runas, hermetismo, magia salomônica, do caos, cabala, teúrgica. É um mundo de informações, né? Há 20 anos atrás eu fui evangélico por uns 4 anos e depois de um desapontamento permaneci totalmente desligado da vida espiritual, chegando a me tornar ateu. Me convenci de que nada existia, vislumbrando tanta coisa ruim à minha volta. Meu primeiro contato com literatura mágica foi com a Bíblia satânica e uma Bíblia luciferiana. Apenas por curiosidade, e continuei cético ainda assim. Foi a partir da leitura do Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi que a minha incredulidade cessou. A princípio comecei praticando intuitivamente de forma sincrética, evocando o Criador através de suas emanações, anjos, representações pelas runas do Elder Futark, e logo de início eu fiquei maravilhado por ver minhas questões serem respondidas através das runas, e obtive resultados logo no início, como proteção contra acidentes, entre parênteses, uma vez que meu carro rodou numa estrada de terra e por pouco não capota. Pela manhã, antes da jornada, eu tinha pedido proteção no passeio, e até desenhei a runa Turissás e Raidô no pulso. Outra que pedi para continuar trabalhando em home office por mais tempo e fui atendido com mais 3 meses logo no dia seguinte, ao pedido em resposta ao uso de bead runes, que desenhei no chão na entrada da minha casa. No livro A Cabala Mística de John Fortune, que você se baseou inclusive em alguns vídeos no seu canal, descobri um respaldo para minha prática sincrética com as runas e a evocação da força criadora regendo sobre elas. Porém, sempre buscando um contato mais profundo em que eu pudesse ter um diálogo com essas emanações que chamo, adentrei na magia salomônica angélica, evocando os arcanjos, mas ainda não consegui esse diálogo. Sendo assim, continuo recorrendo às runas para obter as respostas ao fim do rito.
Recentemente quis fazer uma viagem, que seria numa quinta-feira, para assistir shows de death e black metal, e pedi a proteção de Micael e Rafael, deixando claro que eu estaria em um ambiente de uma egrégora densa e negativa, mas mesmo assim queria ter aquela experiência com a proteção deles, até mesmo no que diz respeito à saúde, pois ainda temos ser vítima do vírus dessa pandemia, mesmo já tendo tomado 2 doses da vacina. Ainda não chegou a data de eu tomar a terceira dose no caso. No domingo antes dessa viagem, meu padrinho de batismo faleceu, e fui ao velório e ao enterro, onde encontrei parentes que não vi há 2 anos. 2 anos e meio, pois nesse tempo eu vinha fazendo isolamento social. Pois bem, 5 dias depois, fiz a viagem mais tranquila de toda a minha vida. Ótima estadia, e durante o evento percebi que minha garganta começou a dar sinais de inflamação. Tive uma compreensão das coisas que li nos livros, principalmente vi quando as pessoas gritavam o nome do demônio de uma das bandas, alimentando a egrégora inconscientemente. Acontece muito. Foi uma viagem divertida e instrutiva. 2 dias depois tive um sonho. Estava na casa da minha avó paterna, e separando a área externa do quintal, havia um muro. Do outro lado do muro havia um barracão, que no passado minha avó usou para costurar e posteriormente ficou abandonado, cheio de sucata e sujo. Hoje esse barracão não existe mais, pois ele incendiou e limparam tudo, não ficou nada. Mas no sonho ele ainda estava do outro lado daquele muro, como se uma hoste demoníaca tivesse forçado os meus parentes a construírem aquele muro e estivessem forçando alguns deles a viverem daquele lado, provocando uma divisão familiar. Lembrando que não tenho esse contato nenhum com eles, e quando ainda era jovem e evangélico, precisei da ajuda deles, mas devido a minha avó ser católica, ela optou por me prejudicar. Mas meus padrinhos, entre parênteses, maternos já falecidos como citei, me acudiram com amor. Gente, que causa enorme. De repente, sombras começaram a me atacar de todos os lados, e eu as repelia com o sinal da cruz em latim, nas 4 direções. Com uma força descomunal, quebrei a cinta de concreto que havia acima do muro com as próprias mãos, e quando ele caiu, derrubei o muro. Passei por cima dele e entrei no quintal, onde havia algumas pessoas sentadas numas mesinhas como dessas de bar, de plástico, e pareciam felizes por eu ter chegado. Havia uma velha que imagino que fosse um legionário de Daimon, encarregado de tudo aquilo que segurei pelos braços, e perguntei quem era o encarregado. Ela disse o nome de um Daimon de grande autoridade, do qual eu já ouvi falar, mas após o sonho não me lembro o nome. Pedi que ela me levasse até ele. Com um sorriso sarcástico no rosto, ela respondeu, tudo bem. Me lembro que ela tinha um nariz de ponta bem saliente, como nunca vi ninguém, e a pele como quadriculados de rugas bem quadradas, como escamas, mas era uma pele sedosa e saudável, e de cabelos brancos e compridos até a altura dos ombros. Ela foi na minha frente no primeiro até o segundo cômodo do barracão, de onde surgiu uma mulher entre seus 28 e 40 anos no meio de uma escuridão, que eu percebi ser a tal entidade no comando, e a velha respondeu que eu queria vê-la. Assim que a vi, tentei vibrar o nome de Micael, mas ela suprimiu a minha voz, e eu fiquei quase afônico. Eu tentava chamar Micael, mas a voz saía muito baixa e arrastada, e dessa forma eu percebi que não seria capaz de evocá-lo. Fui vencido. Ela me pegou pelos braços e saiu me empurrando do barracão, dizendo: espera, espera, para com isso, para. Enquanto eu insistia em tentar chamar Micael, eu perguntei: por que vocês estão fazendo isso? Qual o objetivo disso? Ela deve ter me respondido, mas eu não lembro da resposta. Quando eu cheguei lá fora no quintal, e ela deve ter soltado os meus braços, eu acordei. Pela manhã eu acordei febril e decidi ir ao hospital fazer um teste e deu positivo para o vírus. Durante o show eu não me protegi com máscara, apenas com álcool. Fiquei imaginando que tivesse pego isso no velório, pois antes do show minha garganta já dava mostras de que algo estava errado. Por outro lado, fico me perguntando se foi apenas o meu descuido ou se foi um ataque dessa entidade, por eu ter ousado tentar exorcizá-la da casa dos meus familiares. Penso que eu deveria ter evocado a presença de Micael logo na entrada da casa. O que você acha de tudo isso, mago? O que eu acho de tudo isso, meu querido? Eu acho que é um sonho. E sonhos devem ser tratados como sonhos, né?
não dá pra descartar a ciência. Você foi pra um show lotado, com 2 doses de vacina, e pegou o vírus. Ponto. Não acredito. Primeira coisa, né? A gente não pode atribuir a coisas espirituais o que não é. Você foi num show, lotado de gente, multidão, aí querer atribuir a Covid, pode falar porque senão vai ser desmonetizado, né? Mas querer atribuir o vírus que você pegou a algo espiritual por causa de um sonho, complicado. Não, eu não atribuo, eu atribuo, obviamente, ao que é óbvio. Você foi num lugar, multidão, um monte de gente, sem máscara, sem proteção, sem nada. O que você esperava, né? É meio babaca até pensar que é algo espiritual. Sou infantil, né? Sou infantil. E quando se trata de coisa espiritual, a gente não pode ser infantil, tá? Por outro lado, os sonhos às vezes trazem mensagens. Essa mensagem veio do seu inconsciente, é uma mensagem espiritual, só você vai poder decifrar. Por isso que eu falo. Outro vídeo que eu recomendo que vocês vejam no canal foi um aulão grátis que eu trouxe aqui, que é sobre o mundo onírico. Por que é importante a gente sonhar? Por que é importante a gente ter um diário de sonhos, a gente anotar os sonhos que a gente tem? Justamente por causa disso. Porque quando a gente tem sonhos e a gente começa a anotar e dar-se conta dos níveis de sonhos, quando é uma mensagem do inconsciente, quando não, a gente para de perguntar para as pessoas o que o tal sonho significou. Porque a gente vai saber se aquele sonho foi algo mais espiritual, algo não tão espiritual. Aqui me parece muito mais algo do seu inconsciente, tá, do que algo espiritual. Por quê? Porque você mesmo disse que você teve problemas com a questão da sua avó ali, né, que não te ajudou e que por aí vai, e algumas coisas assim. Então tem questões familiares envolvidas que te prejudicaram. Ora, demônios justamente nesse lugar. Se você trazer para um viés psicológico, automaticamente você associa, né, a uma questão mal resolvida no seu inconsciente, mal trabalhada, né? Ou talvez até mesmo traumática. Então a gente tem que ter muito pé no chão quando a gente vai falar sobre esse tipo de coisa, para que a gente realmente consiga ter uma visão sóbria. E numa visão sóbria e taxativa, à primeira vista, pelo seu relato aqui, não vejo nada de espiritual, tá? Muito pelo contrário. Eu vejo uma questão inconsciente, mal resolvida, que se manifesta em sonho, super normal. E vejo também... E por que se manifesta de forma espiritual? Pela sua busca do espiritual, né? Aquilo que está mais próximo do seu consciente simbólico. Magia, anjos, arcanjos e tudo mais. Então, assim, aparentemente, não temos nada de espiritual aqui, tá? Mas, assim, só o dono do sonho sabe dizer o que aquilo foi. Se para você foi uma experiência espiritual, bacana, não tem problema. É que quando você conta, e você contou detalhadamente aqui, pelo seu relato, me dá muito mais a entender por um viés psicológico, psicoemocional, do que por um viés espiritual. De toda forma, não creio que haja relação alguma, e isso eu tenho 100% de certeza, entre a enfermidade que você acabou pegando e o sonho, né? Não creio que haja paralelo, apenas uma coincidência de estar acontecendo em momentos semelhantes, mas não creio que haja algo parecido, algo que podemos considerar espiritual porque aconteceu próximo à época que eu fiquei doente. Não creio mesmo, assim, mesmo. E é isso. Então, gente, gostou dos causos de hoje? Comenta aí. Qual caso te deixou mais atônito? Qual caso te deixou mais aflito? Qual te empolgou mais e qual você não acreditou e acha que é fake? Comenta aí que o Mago quer saber. Demais, curta esse vídeo, não esquece. Se você chegou até aqui e não curtiu, curta o vídeo, tá bom? Isso ajuda a engajar. Demais, gente. Tá precisando de um trabalho de magia, uma consulta de cartas, um curso que você queira fazer, dos que o Mago oferece. O Mago oferece curso de scrying, curso de tarô. Talvez no final do ano vamos abrir uma próxima mentoria para quem quer iniciar na magia. E é isso. Também temos o rito coletivo, lembrando, estamos na última semana para você garantir sua vaga. É um rito pesadão de limpeza. O Mago preparou uma fórmula de oração de exorcismo que você pode usar até posteriormente
para ritos de banimento com os anjos enoquianos, então assim, tá inspirado, tá bacana. O mago garante que você não vai se arrepender, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, abominem o biruliro, ó, faz o elinho e falou!